Vamos continuar nosso estudo sobre o livro Marketing 4.0 do Kotler e de seus amigos. Hoje a gente vai falar então do capítulo 3 do livro. O capítulo 3 faz parte da parte 1 do livro Tendências Fundamentais Moldando o Marketing. O capítulo 3 ele recebe então esse subtítulo de Juventude para Participação nas Mentes, Mulheres para Participação no Mercado e Netizens para Participação nos Corações. Então, são as 3 subculturas digitais mais influentes. E por que elas são as mais influentes, né? Existem algumas subculturas, alguns segmentos de mercado que são mais influenciados por propaganda, por mídia, por todo aquele processo mais tradicional de marketing. Outros segmentos eles têm mais tendência a pedir e fornecer recomendações sobre marcas. E por conta disso, eles são mais passíveis de se tornarem advogados fiéis de marca. Já que eles conversam tanto sobre elas, eles são mais tendenciados a defender uma marca quando eles percebem que ela é boa. E esses são os 3 segmentos que mais fazem isso, os JMN. Eles são os segmentos mais influentes da era digital. JMN são jovens, mulheres e netizens. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos 3. Antigamente, as subculturas elas não tinham tanto poder assim. Antigamente, os mais velhos eram sempre os que tinham mais autoridade. E agora está mudando, né? O J de jovens, né? Os jovens, mulheres, netizens, eles eram meio que excluídos antes. E hoje em dia não. Hoje a gente percebe como eles têm mais influência até do que adultos, homens e pessoas que não são habitantes da internet, mas são pessoas mais que vivem fora da internet, né? A juventude, por exemplo, define as tendências para os mais velhos, em especial quando se trata de campos da cultura pop, como a música, o cinema, esportes, culinária, moda e tecnologia. Os mais velhos não têm tempo para ficar pesquisando tanto, conhecendo as novidades. Os jovens, eles testam os produtos primeiro e depois isso acaba sendo passado também para os mais velhos, né? Os consumidores da geração mais jovem costumam ser os primeiros a testar os produtos, tornando-se com frequência os alvos principais dos profissionais de marketing. Em muitos países, as mulheres agem no lar como diretoras financeiras da família, ao selecionar quais marcas comprar em diversas categorias de produtos e serviços. A voz das mulheres muitas vezes abafa dos homens. Isso é verdade. As mulheres elas pesquisam mais, geralmente elas fazem as compras de mercado, da casa, e até investimentos de longo prazo, né? Elas geralmente têm um peso na decisão muito grande, né? Sobre a compra de uma casa, de um carro e tudo mais. Isso faz com que elas tenham um poder enorme nessa questão da participação no mercado. E os netizens, né? Então, são cidadãos da net citizen em inglês, né? Cidadão e net de internet. Os netizens são também altamente influentes. Como nativos digitais, são muito hábeis em se conectar com outros online, enquanto compartilham informações. Hoje em dia, quase todo mundo é netizen já, né? Criam avaliações, postam comentários e até criam conteúdo nos quais outros cidadãos prestam atenção. Por causa de suas características, os JMN não são fáceis de impressionar. Entretanto, quando impressionamos, eles se tornam os mais fiéis advogados de nossas marcas. Realmente, né? Eles são segmentos que não são influenciados tão facilmente. Mas, quando são influenciados, eles passam a ser influenciadores e advogados defensores da marca, de fato. Capítulo 3. Agora a gente vai falar do primeiro tópico do capítulo 3, que é, então, a juventude, os jovens. Lembrando aqui que ele fala dos jovens para aquisição da participação nas mentes, né? Por que aquisição na participação das mentes? A gente vai ver um pouco. Fala aqui, por exemplo, que em 2014 havia 1,8 bilhão de jovens
entre 10 e 24 anos, e foi o maior patamar na história da humanidade, né, de pessoas jovens no mundo. Muitos desses jovens, eles vivem em países subdesenvolvidos e enfrentam muitos problemas. Por isso, o marketing ele tem que buscar resolver os problemas dos jovens, né, principalmente em relação à educação e carreira. E a meta, então, é ser relevante para a vida desses jovens e, assim, ganhar acesso às suas carteiras cada vez mais gordas. Também, né, os jovens estão cada vez com mais dinheiro, né, o que não era tão comum antigamente. E até profissionais de marketing que o produto não é para jovem, eles muitas vezes focam também, lembrando que os jovens logo vão envelhecer e vão passar a usar os produtos deles. Então, de certa forma, é uma estão semeando, né? Semeiam para logo, quando os jovens passarem para outra fase da vida, eles já estarem influenciados pela marca, né? As ações, uma coisa legal também de trabalhar com jovens é que é sempre algo empolgante, né? Quem trabalha com marketing adora trabalhar com um jovem. Por quê? Porque as ações voltadas para eles sempre envolvem anúncios criativos, conteúdo digital descolado, endosso de celebridades ou ativação de marcas inovadoras. Então, é algo realmente assim bem diferente, novo, agitado, né, de se fazer. O papel dos jovens em influenciar o restante do mercado é imenso. Eles têm praticamente 3 papéis fundamentais aqui para influenciar o resto do mercado. O primeiro deles é que eles são adotantes iniciais. Então, quando você tem um produto muito inovador, um produto que ainda não existe, eles são os primeiros a testar. Jovem tem menos medo de testar produto novo. Por isso, eles são os adotantes iniciais. Profissionais de marketing que estão trabalhando com produtos que acabaram de ser desenvolvidos e lançados precisam dos jovens. Em segundo lugar, os jovens são definidores de tendências. Eles são muito espertos, eles conseguem identificar tendência muito mais rápido que até os profissionais de marketing, muitas vezes, né? O profissional de marketing que já é mais velho e que já não faz mais parte da juventude, né? Muitas vezes não consegue identificar a tendência tão fácil quanto são os jovens. Então, o jovem, tudo que é novo, ele está lá fazendo e tal. Você vê assim, opa, onde que os jovens estão indo? Onde que a galera está indo? Se você acompanhar esse movimento, você consegue identificar as novas tendências. A natureza tribal da juventude significa também que ela é muito fragmentada. Então, muitas vezes são várias tribos em tendência diferente. Nem todas as tendências elas superam o modismo e se tornam mais sólidas, mas muitas dessas tendências elas vão sim ter um peso maior para frente, né? Talvez a única tendência, aqui eles colocam um negócio que daí eu também vou ter que. Hoje em dia a gente viu que não foi assim, né? Eles falaram que talvez a única tendência que a maioria dos jovens segue é o movimento rumo ao estilo de vida digital. Na verdade, hoje a gente já começa a perceber algumas tendências de pessoas fugindo da era digital, né? Pessoas não fugindo totalmente, mas pessoas cansadas de tanta internet e buscando um estilo de vida muito mais natural. Nos países desenvolvidos isso é muito maior. Então, o relatório de megatendência de 19, por exemplo, fala de uma das 10 megatendências, justamente uma tendência de se isolar ao invés de tentar se conectar mais na era digital. Mas o que acontece é isso. Então, existem várias tendências. Os jovens eles se dividem em muitas tribos. Algumas tendências seguem um caminho mais longo, outras realmente são só modismos e acabam morrendo rápido. Enquanto muitas tendências adotadas pelos jovens acabam se revelando modismos efêmeros por causa dessa fragmentação, algumas tendências em evolução conseguem atingir a cultura dominante. Por fim, terceiro papel que eles desempenham, os jovens são agentes de mudança. Então, as pessoas jovens reagem mais rápido às transformações que estão ocorrendo no mundo, como a globalização e os avanços tecnológicos. Então,
eles mesmos atuam de uma forma mais proativa para causar mudança no mundo, né? Então, eles não só seguem tendência, não só experimentam coisas novas, como eles também ativamente buscam a mudança. A gente pode observar isso nos movimentos crescentes de empoderamento de jovens. E aqui eles colocam alguns exemplos, né? Então, a Rock Corps, por exemplo, ela troca trabalho voluntário por ingresso de show exclusivo. Então, você vai lá, faz o seu trabalho voluntário e depois consegue trocar por ingresso de shows. Muito legal, né? A We.org, por exemplo, ela convida os jovens a participar de eventos transformadores no mundo, como uma série de concertos ao vivo We Day inspiradores, por exemplo. Então, você vai lá, participa do concerto, também você pode comprar outros produtos, alguns outros produtos que têm impacto social e depois vão ser revertidos para essa área, né? A Indonésia Mengajar oferece uma plataforma de empoderamento semelhante por meio da educação. Então, eles escolhem as pessoas que tiveram os melhores currículos e convida eles para passar um ano lecionando em aldeias remotas, ao invés de já ir pegar seu emprego. Então, é uma forma de você, assim, né, você trabalha de certa forma, não é totalmente voluntário, mas você trabalha em um projeto tentando ajudar, né, pessoas que não têm tanto acesso à educação de qualidade por um ano, para depois você, de fato, começar sua carreira profissional onde você quer ir. Todos esses papéis, então, de adotantes iniciais, definidores de tendência e agentes de mudança, levam à conclusão de que os jovens são a chave para a participação nas mentes. Se as marcas querem influenciar as mentes dos clientes, do mercado principal ou mainstream, convencer os jovens é um passo inicial importante. Agora a gente vem para o segundo tópico, que é o das mulheres, crescimento da participação no mercado. Então, jovens, participação nas mentes, mulheres, participação no mercado. Além da enorme dimensão, né, além das mulheres fazer parte de uma grande parte do mercado, o perfil do segmento também é singular, né? As mulheres são diferentes dos homens em alguns pontos, né? Igual aqui falar, né? Enquanto os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Né? Então, assim, existe toda uma forma diferente de fazer marketing para esse segmento feminino. A influência que as mulheres exercem sobre as outras pessoas é definida pelas atividades que elas realizam. Em termos simples, uma das mulheres gira em torno da família e do trabalho. E assim, apesar delas se dividirem, né, muitas delas se dividirem entre trabalho e família, elas são mais adaptadas a multitarefas. Então, elas são intrinsecamente melhores gerentes quando se trata de atribuições complexas e multifacetadas, em casa, no trabalho ou em ambos. Então, o homem não consegue fazer, geralmente, né, o homem não consegue ser tão multitarefa, fazer coisas tão complexas. A mulher vai, pesquisa nos mínimos detalhes, pesquisa em site, conversa com as pessoas, vai na loja, testa o produto, então ela consegue fazer coisas multifacetadas e complexas. Então, isso faz com que elas sejam singulares e representem um setor bem importante para realmente a participação no mercado, né? Então, em geral, existem 3 papéis também que as mulheres desempenham nessa questão de influenciar os outros segmentos e tudo mais. Em primeiro lugar, elas são coletoras de informações. As mulheres costumam passar horas nas lojas examinando a qualidade e comparando preços, bem como horas pesquisando online, ao passo que os homens costumam limitar a pesquisa e ir atrás do que querem o mais rápido possível, né? Mulher, existe muita até piada sobre isso, né? Mulher vai, pesquisa de um lado do outro, vai em 20 lojas diferentes. Homem não, homem, ele não gosta tanto, né? Ele sente que é meio cansativo coletar tanta informação assim para decidir qual produto comprar. As mulheres não só pesquisam mais, como conversam mais sobre as marcas também. Enquanto os homens querem apenas resolver a situação, as mulheres querem encontrar o produto perfeito, o serviço perfeito, a solução perfeita.
E tudo isso indica que todas as campanhas de comunicação de marketing, educação de clientes não são em vão, né? Então, quando a marca explica o produto, o benefício que ele traz, aquelas questões mais técnicas, detalhadas, não é em vão. As mulheres realmente prestam atenção nisso. Isso é interessante que eu lendo, né? Acho interessante, porque realmente, para mim, eu fico meio assim, né? Tem coisa que parece que as marcas exageram, né, na explicação. Mas, como eles estão falando, não é em vão. Para o segmento feminino, isso tudo tem muita utilidade, sim. Em relação a isso, as mulheres são compradoras holísticas. Esse é o segundo papel. Então, elas coletam informação e são compradoras holísticas. Por quê? Porque elas tendem a avaliar tudo, os benefícios funcionais, benefícios emocionais, o preço e as demais características, antes de definir o verdadeiro valor do produto ou serviço. Ou seja, a mulher ela vai analisar as coisas de uma forma muito mais complexa, muitas vezes avaliando o risco, retorno, né? Ela tem uma avaliação muito mais holística, de fato, mais global do produto do que o homem, né? E daí, como elas têm todo esse processo muito mais complexo, elas são mais fiéis e mais inclinadas a recomendar a escolha à comunidade. A mulher pesquisou tanto, ela sabe que o que ela comprou, né? Depois de tanto critério que ela usou, depois de toda essa pesquisa, todos os critérios usados e tudo mais, ela tem muito mais certeza que o produto que ela está comprando é o melhor. E isso faz com que ela tenha mais segurança de recomendar seus produtos e defenderem a marca, né, para outras pessoas. Por conta de todas as qualidades, as mulheres são de fato gerentes domésticas. Esse é o terceiro papel. Elas são gerentes domésticas, né? Elas merecem o título de diretoras financeiras, supervisor de compras e gerente de ativo da família. Elas não são apenas filtros para a maioria dos produtos domésticos, incluindo itens caros como as influenciadoras para outros produtos, como investimentos e serviços financeiros. Então, assim, a mulher geralmente é a que cuida, é a gerente de compras da casa, de fato, né? Então, ela decide, o carro que a gente tem que comprar, né? Quando é uma família, assim, né? Já com um pouco grande, né? O carro tem que comprar, tem que caber muita gente, tem que ser econômico, porque a gasolina tá cara, né? Então, assim, as mulheres, elas conseguem analisar melhor e, geralmente, elas têm um peso na decisão muito grande na hora da compra. Não só de itens caros, mas como também itens a longo prazo, como eles falaram aqui, né? Investimento, serviço financeiro, qualquer outra coisa, né? Como compra de casa, carro e tudo mais. Um relatório que em 2008 ele revelou que 41%, isso nos Estados Unidos, né? 41% dos domicílios eram as mulheres que davam as ordens e só 26% deles eram os homens que eram dominantes. E no restante era dividido meio a meio. Já na Indonésia, 74% das mulheres gerenciavam todas as finanças da família, sendo que só 51% delas estivessem trabalhando. Então, mesmo quando a mulher não trabalha na Indonésia, há uma chance muito alta dela controlar a finança da família toda. A questão é que o papel desempenhado pelas mulheres no lar está se espalhando para o local de trabalho também. Então, as mulheres, elas representam aqui, nos Estados Unidos, né, 41% dos funcionários que dispõem de autoridade para tomar decisões de compra para seus empregadores naquele país. E, por fim, então, como as mulheres são coletoras de informações, compradoras holísticas e gerentes do lar, as mulheres são fundamentais para a conquista de participação de mercado na economia digital. Elas são as principais decisoras do que comprar. Ou seja, você precisa influenciar a mulher para conseguir realmente fazer com que uma compra seja feita. Legal? Então, enquanto os jovens eles moldam a mente, como pensar, as mulheres são as que decidem de fato se vai ser comprado tal coisa ou outra. Indo para o nosso terceiro tópico do capítulo 3, a gente vai falar então dos netizens, né? A expansão da participação nos corações. Então, netizens são o quê? São pessoas para além das fronteiras geográficas que se importam em desenvolver a internet para o benefício do mundo em geral
e trabalham ativamente para isso. São os construtores, de fato, da internet. Eles querem estar envolvidos no desenvolvimento da internet. E eles veem o mundo de forma horizontal, não vertical, né? Não existe mais tanta hierarquia. Está todo mundo junto, construindo conteúdo, compartilhando, avaliando. Eu não preciso ser um especialista para avaliar um produto. Eu não preciso ser um especialista para gravar um vídeo, postar alguma coisa na internet. Não, todo mundo tá igual, né? Tá todo mundo aqui horizontalmente igual, sem uma hierarquia vertical definindo quem é melhor e quem é pior, né? Então aqui existe uma hierarquia, né, de usuários na internet. Tem aqueles que são inativos, nem estão na internet direito, os espectadores, os participantes, e daí, né, a partir daqui, depois disso, começam a vir os netizens, de fato, são os que constroem a internet de fato. O primeiro são os coletores, que usam tags nas páginas, né? Eu não sei, eu acho que no Brasil não é tão comum um coletor, né? Tenho uma impressão. Os críticos são pessoas que postam avaliações e comentários online, e os criadores, que são aqueles que criam conteúdo de fato. Então, esses são os netizens, são aqueles que constroem a internet, seja colocando tag nos blogs, nos sites, essas coisas, sejam críticos, avaliando o produto, ou seja, criador de conteúdo. O papel deles de influenciar os outros está ligado ao desejo de estar sempre conectado e contribuir. Os netizens são conectores sociais. Como eu falei aqui no comecinho do vídeo, né, os netizens, hoje em dia praticamente todo mundo é netizen, né? Quase todo mundo posta alguma coisa nas redes sociais, né? Quase todo mundo comenta algo sobre algum produto. Alguns são mais ativos nisso do que outros, né? Então, por exemplo, tem gente que compra um produto online e comprou, acabou. Outro compra e depois vai lá avaliar o produto. Não, o produto é bom, é de qualidade, ou não, o produto é ruim, não gostei. Esses que estão avaliando os produtos, por exemplo, lá no site, né, da onde você comprar, eles são mais netizens, né? Eles estão construindo mais a internet. Mas hoje em dia quase todo mundo, né, já tá trabalhando mais, já tá, de certa forma, a internet fez com que todo mundo começasse a construir um pouco dela, né? Eles falam aqui que observar de fora as comunidades online parece ser rede de estranhos, né? Que é muita gente lá na internet conversando, muitas vezes é um estranho falando com outro estranho, né? Um avalia um produto, o outro comenta, um tem ligação com o outro, né? Mas por dentro elas são redes de amigos confiáveis. Por quê? Porque geralmente um é amigo do outro, né? Então geralmente você não conversa exatamente com alguém que não tenha nenhuma proximidade, né? Geralmente é um conversando com o outro e aí isso acaba se espalhando para outros, né? Então, como eles falam aqui, é uma rede baseada, né, de relacionamentos um para um. É um conversando com o outro. Muitas vezes, quando você posta algo na internet, você está pensando em um amigo seu específico e outros amigos começam a ver e comentar também. Então, isso acaba criando todo esse impacto grande, né? Eu faço uma coisa para um amigo só, mas outros acabam vendo e as coisas começam a se espalhar de uma forma mais rápida. Mas isso mostra, então, que existe uma conexão, né? Pelo menos no post inicial e depois isso vai se espalhando. Essa conexão é a participação dos corações, né? Quando a gente fala aqui na conexão da rede social, a gente está falando de amizade, a gente está falando realmente de laços de uma pessoa com a outra. Por isso é que a gente começa a falar sobre a participação dos corações, né? Que ele está falando, né? Os netizens também são evangelistas expressivos. Aqui eles falam, né? Como a internet ela é anônima, ela faz com que as pessoas sejam mais agressivas quando não gostam de algo, né? Que surjam os haters, os trolls e tudo mais. Mas também tem um lado positivo, que é eles se tornarem de verdade advogados e defensores da marca. Então, enquanto tem hater de um lado, tem defensor da marca do outro, né? Os netizens, ao contrário dos usuários da internet em geral, eles apresentam maior tendência a se tornarem advogados da marca, que eles
adoram comentar, compartilhar, avaliar produto e tudo mais, né? Então, como falei, né, enquanto tem hater de um lado, tem defensor do outro, né? Então, eles transformam-se em advogados e adoradores da marca em oposição aos odiadores. Né? Além disso, os advogados de marca são também contadores de histórias, que espalham notícias sobre as marcas pelas suas redes. Então, eles contam sobre o produto que eles tiveram, a experiência, se foi boa, se foi ruim. Hoje em dia, a gente está vendo que isso já virou profissão, né? Então, o digital influencer ele é pago para contar essas histórias, né? De certa forma, é uma artificialização de algo que muitos já faziam de graça, né? E muitos ainda fazem de graça, né? Os NerdSense também são contribuidores de conteúdo. Eles criam conteúdo, então, né, na internet, seja colocando tag, seja votando e avaliando o conteúdo, ou seja, criando os próprios conteúdos, seja vídeo, e-book, post, imagens e tudo mais, né? A contribuição mais importante, porém, é a criação de conteúdo novo, né, que é o que eu acabei de falar. Crescer exponencialmente com base em conexões emocionais e mutuamente benéficas, as comunidades NetSense são a chave para expandir a participação de uma marca no coração dos consumidores. Quando você está seguindo um digital influencer, ele não está só, de certa forma, moldando sua mente, mas você segue ele porque você tem uma conexão, tem um laço criado com ele. Então, ele acaba influenciando muito mais você, não só a nível mental, mas também emocional. Esse é um ponto importante. Né? Então, em resumo, né, jovens, mulheres e netizens, os jovens, então, são os adotantes iniciais de produtos e tecnologias. Então, aquilo que ainda é novo, que as pessoas não conhecem, o jovem vai, usa primeiro, conhece, e depois ele influencia, então, a mente, mostrando que aquilo lá realmente é bom ou não. As mulheres, como coletoras de informação e compradoras holísticas, elas são as gerentes do lar. Então, elas são as que compram de fato, que coletam as informações, pesquisam muito e realmente são as que geralmente efetivam a compra. E os netizens são os influenciadores, né? São os conectores sociais que conectam, conversam e comunicam com seus pares. Então, eles fazem toda essa questão da relação dos laços, que traz um apelo emocional junto. Por fim, para terminar aqui, então, perguntas para reflexão. Como sua empresa pode adquirir maior participação nas mentes, alavancando os papéis de adotantes iniciais e definidores de tendência dos jovens? Como sua empresa pode aumentar a participação no mercado, alavancando a influência das mulheres no lar? E como sua empresa pode identificar e utilizar os netizens para conquistar maior participação no coração dos consumidores? Então, essas são 3 perguntas aqui para reflexão, né? Depois de todo esse conteúdo entregue hoje. O livro, como sempre, é o livro Marketing 4.0 do Kotler, Cartajaia e Setyawan. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.